Bom dia, estamos aqui em mais um Café Literário, promovido pela editora Moderna. Hoje, para a gente conversar sobre o tema Arte e Literatura na Escola e na Família. Literatura é a arte a partir das palavras. É assim que muitos teóricos a definem. Dentro da escola, a arte se transforma em conteúdo e muitas vezes perde sua capacidade de favorecer a apreciação e a fruição estética para dar lugar às longas análises de períodos artísticos e aos questionários de interpretação que quase sempre esperam uma resposta única. Em uma estadual de ensino de São Paulo e trabalhou também em escolas particulares, lecionando português, literatura brasileira e história da arte. Atualmente ministra cursos de capacitação para profissionais de todo o Brasil, a convite de secretarias de educação e instituições particulares de ensino. É autor de vários livros didáticos e paradidáticos publicados pela editora Moderna e tem monitorado grupos em visitas didáticas a museus de arte no Brasil e no mundo. Bom, quem está nos assistindo pode comentar sobre o tema nas redes aí no Facebook da Moderna. A gente vai acompanhando aqui, se vocês tiverem perguntas, comentários para trocar com a gente. Eu estou aqui com um iPad na mão para poder ir acompanhando as conversas que vocês vão fazer com a gente. Quem quiser marcar também algum professor, algum colega, algum familiar que vocês achem que esse tema pode interessar, marca aí nos comentários para que as pessoas saibam que essa transmissão está acontecendo agora. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir, Douglas, a sua definição do que é arte e do que é literatura. Poxa, você já começa com duas perguntas pesadas, né? Não, você falou uma coisa muito importante, nós vamos voltar a isso. Você falou uma coisa muito importante na introdução, no próprio corpo. Né? O suporte, primeiro, do homem foi o corpo. Até hoje as pessoas se pintam, né? Até hoje as pessoas usam o corpo como... Sim. Então parece que foi esse o primeiro suporte e o ritmo, né? O ritmo do coração, o ritmo da circulação, que leva as pessoas das mais diferentes regiões, das mais diferentes épocas, a fazer o balanço, a fazer o ritmo. Essas parecem ter sido as primeiras manifestações artísticas. Então, por isso que se costuma dizer, se tem uma manifestação artística, nós nos reconhecemos como nosso irmão, como aquele que é humano também. Então, depois isso foi evoluindo, outros tipos de arte apareceram, a pintura, não é, tal, até a narrativa oral. Então, são formas de interação entre as pessoas. Parece que o ser humano precisa de arte para se comunicar e para se identificar como ser humano. E depois, né, a escrita vai surgir mais tarde, né, as pinturas nas paredes, tal, vão surgir as pinturas nas cavernas, que antecede a escrita. Por que o homem faz isso? Essa é a pergunta. Né? Por que isso seria uma característica humana? Porque é uma forma de você não só interagir, como você deixar uma marca sua. Há uma pintura muito famosa nas cavernas paleolíticas, né, das mãos nas paredes. Né? É curioso, o ser humano naquele momento, mais ou menos 20 mil anos atrás, ter descoberto que ele podia soprar, talvez, né, alguma coisa e deixar a marca dele na parede. Há cavernas que têm dezenas e dezenas de mãos inclusive infantis. Por que será que ele fez isso? Né? É como se fosse um... Oi? Eu estive aqui. Passei por aqui. Estive aqui, deixei a minha marca. Então, essa ideia de que a arte ela é uma coisa de escola, isso é muito moderno. E eu acho que atrapalha um pouco. Né? Eu acho que a escola, como você falou, a arte, entendendo agora a literatura, a música, pintura, etc., etc., não foi feita para a sala de aula. Não é? Ela não foi. Você não imagina o Machado de Assis se imaginando no vestibular, né? O Camões se imaginando no vestibular. Então, a ideia é que eles fazem arte como uma forma de relacionamento humano. É a escola que, a partir do século XIX, começa a se apropriar da arte e, muitas vezes, infelizmente, ela didatiza a arte. O que significa colocar a arte numa camisa de força, como você falou agora há pouco, de fazer questionário, de fazer perguntas, não é? Deixa de ser uma aventura do espírito, uma aventura no sentido de descoberta, de interação, de provocação, para ser uma matéria escolar. E isso empobrece muito a arte. Então eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio hoje. Como você manter a arte na sala de aula sem
quebrar a sua natureza, sem perder a natureza da arte, que é a expressão típica de uma coisa não didática. Não dá para enquadrar e dar uma nota, entendeu? Sim. Esse é o grande desafio. E é esse que é o nosso evento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E quando você falou, Douglas, você falou sobre essa coisa eu achei muito bonito, da arte como uma expressão humana, uma necessidade da gente deixar uma marca aqui. E aí, quando eu fui me preparar para essa nossa conversa, eu fui vendo sobre as linguagens da arte e eu vi que a literatura não está lá dentro das linguagens das principais, né? Que a gente tem as artes visuais, a dança, o teatro e a música. E a literatura, onde fica nisso? Assim? Exato. A literatura oral, sim, mas não a escrita. Não é? Porque a oral, desde que o homem começou a falar, descobriu a fala, ele conta histórias ao redor do fogo, né? Da fogueira. Então, parece ter sido sempre uma necessidade de, não só de contar o que aconteceu, mas imaginar o que pode acontecer. A ficção. Sim. Então, as lendas, as fábulas, essas histórias maravilhosas, que são muito antigas na história da humanidade, elas preenchem uma necessidade, cumprem uma necessidade importante, que é da criação de um mundo imaginário, talvez mais do que as outras artes. Então, a descoberta da fala, a descoberta da linguagem, isso abriu um horizonte fantástico. E as pessoas começam a sentir necessidade dessa efabulação, dessas histórias, que vão representar medos, que vão representar sonhos, que vão representar desafios. E, portanto, de certa maneira, o universo do imaginário começa a ser fecundado pela arte. Uma coisa muito importante, Denise, não podemos esquecer, os artistas criam a nossa imaginação. Tem coisa que a gente sonha, eu sempre brinco com meus alunos, a gente vê, por exemplo, vai estudar pintura e vê, por exemplo, os anjos, né? Os anjos. Os anjos são assim? Eu não sei. Quem criou essa imagem dos anjos? Foram os pintores. E quando você sonha com anjo, você sonha com um anjo imaginado pelos pintores. Isto é, eles criaram o teu sonho. Eles criaram o teu imaginário. Mesma coisa o demônio, né? Você vê o demônio, você sonha, tem pesadelo com o demônio. Mas o demônio quem pintou foram aqueles artistas. Então, por exemplo, nós temos na Idade Média, né, começam a surgir aquelas representações dos anjos, etc. E nós guardamos isso de tal maneira que você pensa que é uma coisa natural sonhar com os anjos. Não, é uma coisa cultural. Quem nunca viu um desenho de um anjo não forma um anjo aqui dentro. Sim. Ou pode formar um completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando isso começa a aparecer como natural, é que a gente vê como a arte está interiorizada. A mesma coisa com relação às histórias, né, que vão passando de geração para geração. Então, essas histórias, essas narrativas, primeiro são orais, mais tarde, vamos supor, por exemplo, a gente pode pegar o caso da Grécia. É por volta do 7º século a.C. que eles têm a escrita. Mas a literatura grega, Homero, etc., essas atribuídas a Homero, elas são muito anteriores. É quando elas se transformam em escrita que ela congela. Sim. E aí ela passa de tradição escrita. Então a escrita é relativamente recente e ainda há muitos povos que não têm escrita, mas tem literatura. Né? Tem literatura oral. Nossos índios, por exemplo, não tem escrita necessariamente, alguns grupos, mas e aí a fragilidade também. Vai desaparecendo uma cultura, você não perde só pessoas que morrem, você perde uma cultura que desaparece porque ela só era transmitida oralmente. Então a literatura, sim. Literatura, se você entender como processo de criar histórias, de explorar o imaginário, ela é desde que o homem é homem. Né? Agora, a literatura escrita já é um grupo menor da civilização que nós chamamos história. História para nós é aquilo que tem registro. Então a gente começa lá com os sumérios, babilônios, né? Mas e antes deles? Sim. Antes deles teve também, só que a gente perdeu. Né? E acho que pensando nas crianças, né, quando elas, e aí eu tenho dois filhos e agora eles estão começando a perceber essa permanência do escrito. Então que o livro é sempre o mesmo livro, que a história é sempre do mesmo jeito. Então quando a gente está lendo e eu quero pular alguma parte, eles falam, não é assim, volta, né? Porque já perceberam que está sempre a mesma coisa ali. Essa permanência do escrito, ela é muito poderosa. E cria essa expectativa e cria a emoção de ouvir a história e de viver a história. Então, ele quer reviver essa emoção. Pode ser uma emoção de medo? Sim, pode ser uma emoção de medo, mas ele vai superar na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez. Eu venci o medo de ouvir a história. Sabe o negócio de você ver um filme de terror na televisão? Tem gente que começa a ver o filme e vai se escondendo da televisão, como se não quisesse ver. Né?
põe uma almofada na frente para não ver aquela cena. Não é? É curiosa essa relação. Segunda vez não acontece, a terceira vez, a quarta vez, você está dominando aquela sensação. Sim. Então, a literatura para criança também preencher essa necessidade. Isso é muito legal. Por isso que eles querem ver, ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo. E quando ele, desculpa, quando ele pode escrever, não é? Ele começa... A Lígia Fagundes Telles tem uma experiência sobre isso. Ela dizia que tinha uma ama que acompanhava a família dela, que vivia mudando de casa por causa do pai dela, que era juiz e tal. E essa ama gostava de contar histórias de terror. E as crianças morriam de medo. Até que ela, Lígia, aprendeu essas histórias e depois ela sentia prazer de contar para as outras crianças, para sentir o medo das outras crianças, até superar o medo. Sim. Então, a ideia daquele que conta a história no grupo, ele tem uma função especial, o rapsodo, né? Sim. Aquele que conta a história, então ele é a memória do grupo. Sim. Isso é bonito. É bonito. Esse é o autor, né? O autor, que é aquele que vai contar. Então, Homero provavelmente foi um rapsodo, ou foi um dos rapsodos da antiga Grécia. Então ele vai memória coletiva. Como nós temos nas tribos indígenas, nós temos o contador de histórias. É uma função tão importante essa. Ele provavelmente não vai à guerra, ele vai ficar lá. Porque ele é a memória coletiva do grupo. Então os autores, os escritores, eles são essa memória coletiva. Né? Nós estamos falando do Machado de Assis, do Drummond, do Camões, do Homero, foram embora já. Sim. Mas está aí. E a gente, quando quer se reconhecer, lê esses autores lá atrás. Eles são uma espécie de identidade da gente. Sim. Então, por isso que a educação se apropriou da literatura. Porque ela viu nisso uma porta de crescimento das pessoas. Sim. Vai aprender gramática, vai aprender matemática, tudo bem, isso faz parte da vida. Mas a literatura não é utilitária. Você vai aprender porque você vai se transformar em ser humano. E isso, quem humaniza, é a arte. Então você põe a música, você põe o teatro, Sim. você pode pôr hoje o cinema. Essas formas não fazem parte do currículo obrigatório, no sentido de fazer uma prova e tal. Só que está ocorrendo isso, Sim. né? As pessoas estão didatizando. Nós estamos fazendo livros e propondo coisas para você escapar um pouquinho dessa didatização exagerada. Sim. E fazer o aluno, como a gente chama, fruir a leitura, curtir a leitura, não é? E o que quer dizer isso? Quer dizer, não está lendo para fazer a prova. Sim. Mas é um problema, né, Denise? Sim. Como é que o desafio qual é? Como é que você motiva? Sim. Porque ele está acostumado a fazer alguma coisa para fazer prova. Por isso que eu não sei se vai dar tempo da gente conversar, mas a respeito da literatura no vestibular. Eu acho um absurdo que faz com a literatura no vestibular. Os alunos têm ódio daquilo, né? E você cria o efeito contrário. Sim. Tá? Então, mas é importante que o aluno leia. Ler é uma coisa, entender é outra. Sim. Tá? Eu posso ler a bula do remédio, eu não vou entender nada daquilo. Não é a leitura que me dá a compreensão. Sim. A compreensão vem de outros fatores. Então, se você pega agora você vai ter que ler o Fernando Pessoa para fazer o vestibular. De repente, me cai um Fernando Pessoa na cabeça, como é que eu vou ler? Vou ler a Clarice Lispector. Mas como? O que eu já li na minha vida? Sim. Eu li 2, 3 livros. Acabou, eu não vou conseguir ler a Clarice. Não é o problema da Clarice. Sim. Entendeu? O problema é que esse encontro está ocorrendo na hora errada, no lugar errado. Isso é outra questão. E acho que aí acaba também, eu estou pensando até na minha trajetória como aluna, tem muitos livros que eu li para o vestibular e que eu fui ler depois na vida adulta. E eu falei, nossa, que lindo que é esse livro, mas assim, que na experiência de ler para um vestibular, não. Até porque as perguntas que o vestibular faz sobre o livro, elas não são perguntas que em nenhum momento estão dialogando com a experiência estética do livro. Elas estão sempre... Até porque, como o vestibular, ele pressupõe uma resposta única. Exato. Né? Não dá para você também fazer uma pergunta mais abrangente. Então, quando você encontrou o livro na hora certa, aí ele conversou com você. É. Né? Você não pode imaginar que qualquer leitor leia qualquer livro em qualquer época. Sim. Não é assim. O encontro depende de várias coisas. Então, se você quer fazer uma recomendação de um livro, um aluno chega para você e fala, Denise, eu queria ler um livro nas férias, que livro que você me sugere? Você vai perguntar a idade dele? Você vai perguntar que ano que ele está? Você vai perguntar o que você gosta de ler? Aí se ele falar para você, não gosta de ler, aí você fala, bom, pera um pouquinho, então vamos ver. Como é que você vai começar isso aqui? Eu li tal livro, então por aí você tem uma imagem dele como leitor. Aí que interessa. A escola não vê muito isso. Você já está no ensino médio. Então você já vai ter que ler Machado de Assis. Pronto, aí já criou um problema. Não para o Machado, mas para esse aluno que vai ver o Machado como um problema para ele. E é uma pena, não é? É melhor não entrar na escola do que entrar mal. Sim.
E sabe, bem, mesmo falando de escola, né, que a BNCC amplia essas possibilidades de experiência de contato com a arte, né? Ela sugere caminhos para ampliar o acesso dos alunos, colocar os alunos e as alunas como protagonistas capazes de expressar o seu mundo interior por meio da arte. No ensino fundamental, o componente continua contemplando as 5 linguagens, né? Artes visuais, dança, música, teatro, assim como nós 4. Além de, e também tem numa última unidade temática que eles estão chamando de artes integradas, que pressupõe a integração dessas linguagens, né, que os alunos percebam as relações que existem entre essas diferentes linguagens da arte. De que maneira que a literatura pode se conectar com a dança, com a música, com as artes visuais e com o teatro? Eu acho que sim, ela é um elemento de ligação importante, porque você pode partir de uma arte para chegar na outra, né? Você pode partir de um quadro, de uma imagem, a partir dali você tem um estímulo que ele pode representar uma história. Então, às vezes, o que a gente chama de quadros ou pinturas narrativas, que contam uma história. Então, você precisa reconstituir essa narrativa. Durante a maior parte da história da arte, as pinturas foram narrativas, né? A pintura moderna vai quebrando com isso. Se você pegar a Noite Estrelada do Van Gogh, ali não tem uma narrativa, né? Mas se você pegar alguns quadros anteriores, você começa a ver que tem uma história por trás. Então, você pode reconstituir. Às vezes, a arte vai trabalhar uma sensação, uma emoção, não é uma história. Você pega o famoso quadro Grito, né, do Munch, por exemplo. Você tem alguém em cima de uma ponte gritando. Você pode tentar reconstituir uma situação. Então, eu sempre costumo dizer, um elemento visual, ele é visual. Você não pode traduzir um quadro numa linguagem verbal. Se você puder, um dos dois é desnecessário. Então, se eu puder traduzir um quadro para um texto, eu vou pegar o texto. Como dizia o Hemingway, por exemplo, ele costumava dizer o seguinte, um livro não é uma mensagem especificamente. Se eu quiser mandar uma mensagem, eu mando um telegrama, ele dizia. Não vou escrever um livro. Então, a ideia é, você não pode converter uma arte na outra. Por isso que é um problema quando a gente leva as pessoas aos museus, por exemplo, então vão ver esse quadro. Eu vejo, até eu comento muito com alguns monitores, né? Eles falam muito. Fala muito. Às vezes as pessoas ficam olhando o monitor, e não vem o quadro. Ouvindo o monitor e não olhando para o quadro. Ele fica lá 15 minutos falando, porque esse quadro quer dizer isso, as pessoas ficam olhando para ele e falam, tal. Agora vamos ver outro quadro. Aí sai. Mas eles não olharam o quadro, eles ficaram ouvindo o monitor. Então, ensinar a ver é um grande desafio. Sim. Claro, você vai ter que usar a linguagem para falar do que você está vendo. Mas vamos entender que uma coisa não substitui a outra. Se eu perguntar para uma pessoa que está ouvindo um concerto, sei lá, do Mozart, né? Acabou o concerto e eu falo, tá, qual foi a mensagem? O que você entendeu, né? O que você entendeu dessa? Ele vai falar, não, eu vim aqui para ouvir, não para falar, né? O Gombrich, que foi um grande historiador da arte inglês, ele tinha uma frase muito boa, ele dizia, quando você for a uma exposição de artes visuais, abra os olhos e feche a boca. Você está lá para ver, não para falar. Agora, quando você está lendo um texto, tá? Então você tem o exercício verbal, aí você vai explorar a potencialidade da linguagem. Então eu acho que uma das primeiras coisas, cada arte tem a sua forma de expressão, que os professores aos poucos, eu vi isso fazendo um trabalho como as EMEBs, na Escola Municipal de Ensino Básico lá em Jundiaí, onde eu trabalho, onde eu moro, para a gente mostrar para as crianças a relação entre as imagens. Né? Até era um livro nosso aqui da Moderna, que era Como Nasceu João de Barro. Então você pega uma imagem e pega a outra. O que é que mudou de uma cena para outra? Então ele vai perceber que é uma narrativa, mas ao mesmo tempo essa narrativa só se explica pelas expressões fisionômicas dos personagens. Ele estava alegre, agora ele está preocupado. Né? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu aquilo. Como é que você viu isso? Você viu isso. Você não leu isso, você viu isso. Então, desenvolver essa capacidade de observação do detalhe, porque não basta olhar, né? Você precisa saber olhar. Então, eu acho que explicar aqui essa linguagem visual, depois a música, depois a expressão corporal da dança, cada arte com a sua linguagem. E como é que nós podemos misturar linguagens e enriquecer com a música, com a expressão facial, com a expressão corporal, depois com uma narrativa? Então, eu acho que é devagar que as crianças começam a perceber que elas estão aprendendo uma forma de expressão. Sim. Não apenas uma forma de arte, mas uma forma de que o ser humano pode se expressar das mais diferentes maneiras. Quando elas tomarem consciência de que elas são portadoras de expressão, é uma alegria incrível. Quando você toca uma música,
e aí expressa o que você está sentindo com essa música. Eles começam a perceber que cada um expressa uma coisa diferente. Não há o certo ou o errado. Sim. Não é o teste, Sim. entendeu? Não pode didatizar essa experiência é humana. É um trabalho delicado, é um trabalho devagar, é um trabalho com calma, é um trabalho que é difícil de você chamar avaliação. Como é que você avalia esse processo? É difícil, você acompanha o processo, você percebe que a pessoa, o jovem, se enriquece. Mais à frente um pouquinho, você propõe uma interpretação de um texto, vamos ler o texto, agora vamos representar o texto, sem falar nada, só com expressão corporal. É possível? É possível, sim. Com o tempo ele vai adquirindo a capacidade de expressão variada. Você vai falar, mas isso não é fácil fazer. Não, mas ninguém disse que educação é uma coisa fácil. Educação é uma coisa complicada, é transformar esse bichinho num ser humano. Né? Nós não nascemos humanos, não é? Pega uma criancinha de 1 mês ou 2, né? Ela vai se transformar em ser humano. A educação é o processo de transformar esse ser da natureza num ser de cultura. Isso não é fácil, não é fácil. O homem está batalhando por isso há muito tempo. Transformar as relações humanas em relações amistosas, pacíficas, numa época de bullying, numa época de fake news, numa época de manipulação das pessoas, a escola vai ter que estar lidando com isso. Quer dizer, isso vai na contramão do processo de educação, que é desenvolver o senso crítico, desenvolver a capacidade de conversa, de ouvir. Né? É claro que é preciso, como se costuma dizer, disse que o Churchill falou isso, né? É preciso coragem para você levantar e falar. Mas é preciso mais coragem para você sentar e ouvir. Isto é, nem tudo é para falar, é para ter um momento de ouvir, um momento de falar. Ensinar isso é ensinar uma criança a ser um ser humano, como a gente gostaria. E a arte é absolutamente fundamental para isso. Eu acho que pensando nos nossos tempos atuais, eu acho que talvez a gente nunca tenha precisado tanto da arte como agora, né? Exatamente, porque esse processo de humanização, né, de respeito, de fazer com que você reconheça no outro um igual, e não alguém a quem você pode enganar, a quem você pode ofender, entendeu? Nós estamos na contramão nesse sentido, quer dizer, nós nunca desenvolvemos tanto técnicas de comunicação e, ao mesmo tempo, nunca desenvolvemos tanto, com um impacto tão grande, técnicas de humilhação, de ofensa, de bullying, né? de situações de violência. Quer dizer, de um lado, o lado tecnológico, o lado da civilização, digamos assim, né? Do outro lado, o lado da cultura, né? Então, civilização, desenvolvimento dos métodos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento dessa interioridade humana. Nem sempre é a mesma coisa. Porque civilização sem cultura e sem arte é barbárie, né? Geralmente é para aí que a gente vai, né? Exatamente. Agora, você trouxe uma questão sobre a didatização da arte, e aí eu me preparando para a gente conversar, retomei um artigo da Marcela Carranza, que é uma pesquisadora argentina. Esse artigo está na revista Emília, e ele se chama Um Rinoceronte na Sala de Aula. Procurem para ler, porque ele é bem interessante. Para ela vai dizer que por que a literatura, que é esse bicho majestoso, né? Quando ele chega na escola, ele é um rinoceronte que perde a sua natureza, né, desse impacto estranho, selvagem, e aí ele na escola ganha um outro aspecto. É como e aí vou fazer uma síntese bem, vou dizer, simplista, porque o artigo é muito mais profundo do que eu quero trazer aqui, mas ela diz que, ela compara a arte com o rinoceronte, nesse caso a literatura, que é um bicho majestoso, selvagem e que, enfim, não cabe em nenhum lugar fechado, mas aí quando entra na escola, né, ele vai para esse lugar dentro da caixinha. E aí como é que a gente, como professor, pode avançar na sala de aula, no trabalho com a literatura e com as artes em geral, para além de querer ensinar comportamento, porque essa é uma questão muito comum, especialmente no ensino fundamental, assim. Eu tenho um trabalho que eu costumo fazer com professores, em que eu levo vários livros de diferentes editoras, diferentes temáticas, projetos, gêneros, e eu peço para eles escolherem um livro que eles leriam para as crianças. E assim, eu já faço isso há anos, essa mesma atividade. E eu só tive uma vez uma pessoa que disse que tinha escolhido o livro porque tinha gostado do livro e ela queria que as crianças conhecessem. No geral, as respostas são, eu escolhi esse livro porque ele é bom porque eu estou trabalhando com e ele vai me ajudar a ensinar isso. Então, utilitário. E a gente falando de livro literário, né? Então, como é que a gente pode avançar para que o trabalho com a literatura vá para além desse ensino do comportamento, dos temas,
ou dos questionários que tem sempre uma resposta única? Bom, essa era uma pergunta que facilmente eu poderia lhe fazer também, porque é uma pergunta complicada. A literatura é um leão e na sala de aula ela vira um gatinho domesticado, sem perigo nenhum. Não é. A literatura perturba, como qualquer arte perturba, né? Isto é, ela inquieta, por isso que ela desenvolve as pessoas. Ela desenvolve porque ela excita, ela te faz pensar, né? Faz pensar, ela te provoca com perguntas para as quais ela não traz a resposta. Mas uma boa pergunta é melhor que outra coisa. Então, como desenvolver isso? Seria a possibilidade de você transformar a escola no lugar de inquietação. Não significa bagunça, não estou falando isso, não é bagunça, inquieto, não é isso. É inquietação intelectual, inquietação emocional. Assim como você se emociona com um filme. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que falta na escola, Denise. Isso seria um grande auxílio para as artes em geral. Cinema. O cinema é a 7ª arte. Mas ele não entra na escola. Sim. Ele só entra esporadicamente. Por que nós não temos uma matéria em que haja um espaço na carga horária para filmes? Mas não passar filmes só, para ensinar a ver filmes, que é a mesma coisa. A linguagem do cinema é uma linguagem, não basta olhar para você entender. Então tem lá os seus segredos, tem lá as suas técnicas de leitura, ele é uma narrativa, ele tem música, ele tem expressão facial, ele tem tudo que você precisa. Então, eu tenho essa experiência de passar alguns filmes, mas eu vou fazendo intervenções. Né? Então passo um filme de mais de 1 hora, mais ou menos, um filme. Passaram primeiras cenas, tal, dá uma paradinha. O que a gente viu até agora? Não, isso é fundamental. Veja, essa cena aqui, guardem essa cena. Ela vai ser retomada mais à frente. Você viu o que ele falou? Ele falou aquela frase, parece meio perdida. Você acha que num filme você vai fazer coisas que não têm nenhum sentido? Em algum momento aquilo vai ter que ser recuperado. Então você começa a ensinar o aluno não só a ver o filme, mas a perceber como ele é montado. Ele é montado, ele é uma arte, ele não é uma coisa natural, ele é uma coisa artificial, uma coisa produzida, como um livro, como um quadro, como uma música. Então, passar isso aí, passar um filme e você começa a mostrar para ele como é que os atores estão interpretando aquilo, etc, etc. Seria uma maneira de começar a mostrar para o aluno, para o garoto até, para a criança, depois mais para frente, de que existe uma forma de expressão. Não é uma coisa dada pela natureza. Então, quando você for ler um livro, não é nada gratuito ali. As coisas têm sentido. Como é que elas se relacionam? Não é ler isso para mais tarde fazer aquilo, uma coisa meramente utilitária, mas que aquilo tem um fim em si mesmo. Eu percebi que nessa cena se criou-se uma situação para explorar esse aspecto emocional do personagem, o drama do personagem. Esse drama é relativamente comum? Sim, há pessoas que sentem isso, outras que reagem de outra maneira. Nós estamos saindo do filme e estamos transportando isso para a vida real. Então esse filme não é uma mera distração, Sim. Ele é uma forma de aprendizado. E quando eu saio do filme, eu saio mais rico do que quando eu entrei. Esse é o problema. Será que a leitura que você propõe para a classe enriqueceu a classe? Porque se é só para fazer prova, no dia seguinte todo mundo já esqueceu. Isto é, a leitura não serviu como forma de enriquecimento. Portanto, perdeu a sua função. Ela virou uma questão meramente escolar e não educacional. Sim. Então, eu diria que o cinema talvez seja a primeira grande porta de entrada. Eu passei agora numa IMEB lá em Jundiaí, nós passamos um desenho, né, sem fala, né, só com som, os personagens agindo, as crianças ali. Vamos ver, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Dispensamos a legenda que eles não podiam ler e a fala também. Eles entenderam? Entenderam. Entenderam e representaram depois variações dessa situação. O que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo que a arte é uma forma de expressão e que ela pode ser usada para expressar esses sentimentos humanos. É para isso que ela serve. Porque se não for para expressar o mundo humano, para que serve? Não é? Então, como é? Fiz uma leitura, me enriqueceu? Em que sentido? Por isso que eu falei, você pega a lista do vestibular, o sujeito vai ler a Cecília Meirelles. Ele nunca leu poesia, nunca leu nada. A Cecília é riquíssima, mas depende de uma convivência, uma familiaridade com ela. Ele vai ler, vai decorar aqueles resuminhos, a Cecília Sim. pertence à fase simbolista, blá, blá, blá. Chega na prova, ele faz aquilo e nada é absolutamente a mesma coisa. Portanto, se for para esse sentido, não tem mais
Eu acho que eu tiraria esse negócio de literatura no vestibular, porque se é para isso, não serve. Né? Agora, como introduzir isso na escola? Eu diria, um professor sensibilizado para isso. Sim. Só uma pessoa sensibilizada sensibiliza a outra. Uma pessoa que também tem uma relação assim fria com a arte, como é que ela pode passar isso? Por isso que você comentou a questão do filho, questão de família, porque ali você passa mais do que uma leitura, né? Você passa uma relação humana. Ele está aconchegado no seu colo. Isso muda tudo, né? Sim. Isso muda tudo, o modo da sua voz, a sua tonalidade, o tom da sua voz. Por isso que a gente fala que essas experiências ficam. Claro, o professor não vai pegar os alunos no colo, não é isso. Mas os professores vão criar um clima para isso. Sim. É essa criação que a gente não aprende na faculdade. Então, as faculdades, elas não dão preocupadas com arte. Sim. O aluno, o professor, o futuro professor, ele é um técnico, né? Então, se ele é professor de matemática, ele vai aprender matemática e vai dizer, olha, a melhor dica para o aluno aprender equação de segundo grau é, faz assim, tá lá, português, gramática, tem umas regrinhas, tem umas fórmulas mnemônicas, eu acho horrível isso. Aquelas fórmulas mnemônicas para aprender física, para aprender química, né? Ah, mas na hora a gente se lembra. Pois é, e esquece no dia seguinte. Sim. Quer dizer, você não aprendeu nada, você está decorando aquilo lá. Então, faz uma musiquinha para o aluno se lembrar. Percebe? Nós estamos usando mecanismos para driblar o conhecimento e gravar a memória. Memória é fundamental, mas não nesse sentido. Sim. Então, a arte está tendo dificuldade de entrar exatamente por causa desse problema de formação de professores que não estão preparados para essa sensibilização. Porque não foram sensibilizados. Você não pode pôr a culpa no professor. Eu fiz curso de licenciatura, tal. Alguma vez alguém pôs um livro de literatura na minha mão para dizer, vamos ver como é que você faria isso com a sua classe. Nunca. Nunca. Eu cheguei na escola para dar aula. Ah, aqui nós fazemos isso, que livro que vocês usam? A gente usa esse livro. Não foi eu que escolhi. Você vai ter que ler esses livros aqui e trabalhar com a classe. Trabalhar com a classe, essa é a expressão que a gente usa. Trabalhar com a classe, tá? Aí eu chego na classe e chego, olha, nós vamos ter que ler esse livro. Aquela coisa para baixo, né? Que ânimo você tem para isso? Aí você se pergunta, quem que escolheu esse livro? Sim. Ah, porque está no currículo, pronto. Então é Deus, né? É Deus que definiu isso aqui. Vai ter que ler isso aqui. Ah, porque está no vestibular. É outro Deus, então vai ter que fazer isso aqui. Esse processo está todo errado e a gente está vendo hoje uma crise realmente de leitura. E por que as crianças são as que melhor leem? Porque elas não estão ainda viciadas nisso aí. Sim, porque também a leitura, eu fico pensando, no geral, na minha experiência, eu fui esse ano para muitas escolas, especialmente de fundamental em educação infantil, e para falar de literatura infantil, e as pessoas falavam assim, porque o problema é quando eles chegam no Fundamental 2. Né? Aí eles não querem ler e tal. Aí eu sempre trago a pergunta, por que eles não querem ler no Fundamental 2? A criança é a mesma. A criança é a mesma ainda. A criança é a mesma. O que acontece ali? Né? Na verdade, ele não quer ler. A gente tem... Né, eu tenho o depoimento de uma pessoa que assina o nosso serviço que disse que a filha dela, quando chegou agora, já está com 11 anos... Né? E sempre devorou os livros que a gente mandava, mas os da escola não. E que a escola começou a ver isso como um problema, porque ela ia falar, olha, mas esse daqui é muito chato, esse daqui... E, por outro lado, em casa, comendo livro, né? Então, tem isso também. Pelo menos essa é a minha experiência também como leitora, que quando os livros que eu li para fazer provas, e na escola que eu estudei, tinham vários desses que tem o questionário, vinha a folhinha dentro, a gente respondia, tinha que lembrar o nome do autor, o título, a editora, acontecimentos principais, nome de personagem, tinha até um certo padrão que se repetia na prova. Então eu já li o livro, né, anotando o nome de personagem, autor, editora, porque eu sabia que essas perguntas elas viriam certamente. Eles pouquíssimos impactaram a minha formação como leitora. Certeza, agora, aqueles que eu escolhi livremente... E eu não estou dizendo que a escola não tenha que ter a leitura obrigatória. Não estou nem fazendo essa contraponto. A leitura orientada tem que ter. Mas eu estou dizendo como é que você faz isso. Exatamente. Né? Como é que você propõe uma leitura compartilhada. E você não precisa uma eliminar a outra. Isso. Quer dizer, há livros que talvez a criança não chegue sozinho a eles. Isso. E são livros bons. Então, se eu tenho um livro aqui, se eu tenho Isto Aquilo, da Cecília Meirelles, se eu tenho o livro do Pedro Bandeira, se eu tenho o livro da Ruth Rocha, eu vou falar, pera um pouquinho, é bom que você passe por esse livro. Então, deixa as crianças escolherem, ótimo, mas há alguns que eu, como educador também, sim, educador, não educador escolar apenas, mas educador, para desenvolver o senso crítico, para desenvolver a sensibilidade, para propiciar situações de debate na sala de aula. Então, eu vou pegar esse livro, vou pegar a Marca de uma Lágrima. Ok, vou pegar esse livro aqui. Para quê? Para fazer prova? Não é isso. Né? Eu vou pegar isso aqui para a gente discutir problemas de relacionamento. Então, os alunos não conhecem o livro.
é minha função, quase meu dever, introduzir esse livro na sala de aula. Mas eu preciso seduzir o aluno para ler. Porque se eu mandar ele ler, simplesmente, ele vai ler com aquela má vontade. Eu preciso fazer uma preparação. Isto é, antes de começar o livro, fazer um teasing, né? Fazer uma provocação para a classe. Vamos discutir um caso, vamos ver um caso de uma menina, que isso, que aquilo, etc. Você começa a contar um pouquinho a história, arregala os olhos, aí você para, tá bom, agora vocês vão ler. Sim. Ah não, continua a história. Eu sempre falo, continua a história, porque é mais fácil ouvir, né? Não, agora você vai ler. Mas você criou um teasing, você criou alguma coisa que estimula. Aí você volta, não vai. Daqui um mês a gente fala do livro, tá? Não, não funciona isso. Na aula seguinte, vamos reservar mais 10, 15 minutos para a gente continuar a conversa. Já leram o primeiro capítulo? Né? Já leram até a página 10, a página 15? Então, tá. Então, quando você vai ver, na metade da conversa, eles já acabaram de ler o livro, porque aquilo interessa. Então, você vai criando uma dinâmica de leitura e não marcar um dia. Você vai ler dia 10, dia 20 vai ser a prova, dia 15... Acabou. Mês seguinte é outra coisa. Então, aquilo é uma coisa de consumo, né? Não é assim literatura. Ah, mas assim a gente vai poder ler poucos livros. E qual o problema? A questão é qualidade, não quantidade. Não estamos fazendo uma competição para ver quem lê mais. É para ver quem lê melhor. Sim. Então, a escola, me parece, tem que ter um projeto de leitura. Tá? Aqueles livros que nós chamaríamos de leitura orientada, programada. O aluno não percebe isso, mas a gente sabe que está fazendo isso. E a leitura livre. Eu esqueço uma vez, eu trabalhava lá quando eu fiz letras e fiz educação na USP. E lá, uma parte do nosso estágio era trabalhar com as crianças da escolinha de aplicação. Eu trabalhava na biblioteca. Né? E tinha uma biblioteca maravilhosa, uma das primeiras bibliotecas que eu vi, que os livros ficavam na parte de baixo, né? Que as crianças podiam pegar. Porque antigamente ficava tudo em cima, tinha que pedir para alguém pegar. Eles pegavam. E aí eu ficava lá com as crianças, umas crianças de uns 9, 10 anos. Eu me lembro de uma vez um menino que ele foi lá, daqui a pouco ele me volta com o livro, O Processo, de Kafka. Eu falei, o livro? Desse tamanho, O Processo de Kafka. Eu falei, você quer levar esse livro? Quero. Sério? Falei, tudo bem, mas você não quer ver outro? Tem uns livros dali e tal, com ilustração. Não, eu quero esse aqui. Falei, tá bom. Lá vai um moleque, levou para casa O Processo de Kafka, volta na semana seguinte, em cima do balcão. Falei, gostou do livro? Não muito. Achei muito engraçado, não muito, né? A gente deixava eles mexerem com os livros, encontrar o seu livro. Sim. Então, esse é um aspecto. Você falou de família? Pois é. Aqui que vem essa questão. Né? Qual é a liberdade que a família dá para a possibilidade de escolha? Ah, mas não é todo mundo que pode comprar. Claro que não. Ninguém está falando nisso. Nós estamos falando que há mecanismos na cidade, há mecanismos na escola, bibliotecas, lugares de leitura, bancos de livros e tal, em que você pode propiciar esse encontro. A escola, fundamentalmente, é lugar para isso, né? Mas a família também. Agora, Denise, fica complicado uma família que não tem nenhuma sensibilidade para isso, que nunca levou o filho para ver uma orquestra tocar, para ir para um museu, para fazer um parque, para isso, para aquilo. Fica difícil você desenvolver essa humanidade que nós estamos falando. É difícil, realmente. Então, não é que a família é responsável, não. É que a família também é carente. Sim, a gente precisa... É uma família que não tem essa intimidade. Essas políticas públicas que garantam esse acesso, né? Porque era até a pergunta que eu ia fazer para você, porque a gente tem vivido... a gente sabe que a cultura e a arte, no nosso país, elas estão num certo lugar de privilégio. A gente tem a questão da biblioteca pública. A gente tem uma para cada 33 mil habitantes. Pois é, né? Tem vários municípios brasileiros que não têm uma biblioteca pública. Muitos. A gente, por exemplo, quando pensa em museu, ou mesmo você trouxe um concerto, né, ou assistir um show, nas grandes capitais, ainda existem alguns espaços de acesso. E, por outro lado, eu trago até uma reflexão para a gente aqui, que existe uma parte da população que ainda não se sente no direito de ocupar esses espaços. Então, mesmo que tenha, por exemplo, a gente tem o SESC, a gente tem Teatro Municipal, estou falando aqui de São Paulo, né? A Sala São Paulo, por exemplo, eu trabalhei num curso normal superior há muito tempo atrás, com um grupo era um projeto de uma prefeitura que ofereceu esse curso para os educadores que eram pajens das creches e que não tinham o curso superior, quando começou a ser obrigatório o curso superior para trabalhar com educação. E aí, uma parte do currículo da minha disciplina era levar as pessoas a esse espaço. A minha disciplina era a oficina de leitura e escrita. E eu e a outra professora que trabalhávamos com esse curso, a gente entendeu que a gente não conseguiria discutir questões relacionadas à leitura e à escrita se essas mulheres, a maioria eram mulheres, não tivessem acesso à arte.
embora elas morassem aqui, numa cidade da Grande São Paulo, nenhuma do grupo nunca tinha ido a um Sesc da vida. Então, na época, tinha uma exposição sobre Guimarães Rosa, e aí a gente levou essas meninas. A gente levou na Sala São Paulo. É uma descoberta, né? Foi uma descoberta. Teatro Municipal, a gente levou para andar, na Paulista nem era fechada, mas levamos para andar na Paulista, para ver aqueles equipamentos culturais que estavam ali, na biblioteca. Então, e muitas delas, esses equipamentos estavam ali, eles são gratuitos, mas não se sentiam convocados a esses espaços, porque ainda no Brasil, arte e cultura ainda é muito elitista, né? Quando eu levo algumas pessoas, alguns grupos aqui no MASP, por exemplo, em São Paulo, ou na Pinacoteca, né, as pessoas não sabem nem andar dentro do museu. Né, parece entrando na igreja, né, começa a pisar leve. Gente, isso aqui é um museu, isso aqui não é um lugar sagrado. Você pode andar, você pode conversar, baixinho, não vai ficar gritando, mas você pode conversar, sabe? Então, até isso. Foi o tema do Enem. Sim. O Enem que caiu agora, qual foi? A democratização do acesso ao cinema. Tá. Então é uma questão boa, né? Eu estava discutindo com meus alunos de redação a respeito disso aqui. Que proposta você pode fazer de intervenção? Porque eles sempre pedem uma proposta de ação social. Bom, você falou aí, nós temos milhares de municípios, né? Centenas de municípios que não têm cinema. Cinema de rua foi desaparecendo. Nós temos cinemas em shopping. Para ir no shopping, você já precisa ir com uma certa roupinha, você vai para cá e tal. Não é todo mundo que vai entrar no shopping, é um espaço elitizado. O cinema dentro do shopping é mais elitizado ainda. Mais caro. Bom, você tira o cinema de rua, você tira uma forma de acesso à cultura. Eu penso o seguinte, que eu tenho feito esse trabalho em Jundiaí. Então, não podemos ou não temos como levar a criança ao cinema, vamos levar ao cinema a criança. Então, por mais carente que sejam as regiões, nós temos vários municípios que não têm cinema, mas eles têm escola. Ele tem escola. Hoje, para eu transformar uma sala no cinema, eu boto só um projetor, que custa barato. Se eu puser, eu vou levar o cinema na escola. Então eu vou transformar a escola no fim de semana num local de exibição. E eu vou pôr a criança e o pai dela, a mãe dela, que nunca foram ao cinema. Sim. Mas eu posso pôr ali. Então por que não converte a escola no centro cultural? Sim. Por que de fim de semana a escola fecha? Por que ela não pode ser o clube para quem não tem condições de pagar um clube? Né? Pai, mãe, irmão, por que não frequenta a escola? O que é que falta para isso? Falta vontade, falta determinação, porque está lá o prédio. Aí fala, não, devemos construir mais cinema. E o governo não constrói cinema, quem constrói cinema é o empresário. Ele não vai construir onde não tem ninguém para pagar a entrada. Óbvio, né? Sim. Mas então a função nossa é levar o cinema, não fisicamente, levar o filme. Hoje nós temos possibilidade de fazer isso. Então, basta um projetor, né? Cada sala de aula vira um local de exibição. Então não é difícil, Denise. Sim. É uma política educacional que olhe para essa realidade, mas pessoas que devem ter um dia entrado na sala de aula. Mas as pessoas não saem do seu gabinete, elas não pisam o chão do Brasil. Então não conhece essa realidade que às vezes você não precisa de muito dinheiro. Você precisa de iniciativas, de ideias. E se você falar isso, como eu falei, você pega uns professores e fala, vamos fazer uma programação de filmes aqui nessa escola? Como eu já fiz várias vezes. Os professores assistem filme? Não. Então, primeiro eles. Sim. Vamos assistir. É como você vai dar um livro que você não leu. Sim. Então, assiste o filme. Tá, esse filme se baseia num livro. Ponto. Eu fiz uma ponte agora com a literatura. Esse filme fala de dança, tá? Fiz uma ponte com a outra arte. Por isso que eu falei, eu gosto do cinema, porque ele mexe com tudo isso. Ele mexe com todas as Ele mexe com tudo. E é uma coisa, apagou a luz, acendeu a tela, pronto. Você cria aquela motivação, aquela fixação. Quero ver de novo, quero ver assim, quero ver assado. Puxa vida, não é difícil fazer. O nosso país tem esse problema, né? Das ideias, das pessoas que estão por trás, que têm o poder de realizar, mas não realizam, e você tem as faculdades que estão se distanciando dessas artes, como eu disse para você. Poucas faculdades dão um curso de licenciatura preparando o professor para a nossa época, né? Ainda tem gente brigando com o celular na escola, como se o celular fosse um grande inimigo. Calma, gente, calma. Nós temos um recurso fantástico na mão. Toda aula de redação eu pedia para os alunos levarem um dicionário. Eu peço hoje. Não, o dicionário está aqui, ó. Quer dizer tal palavra? Fala, procura aí. Ele entra lá, tal. Ontem eu estava ensinando um aluno que ele não pode copiar o sinônimo, pura e simplesmente. Ele queria trocar uma palavra por outra, era um absurdo. Eu falei, não, esse dicionário que você está consultando não serve. Eu te ensinei a ensinar um dicionário que tem abonação, ele vai dar um exemplo. Isso chama contexto. Pronto, ele está aprendendo a olhar o dicionário, mas está na mão dele. Você acha que eu vou tirar isso da mão dele? Não. A gente estava trabalhando um tema e aí, uma música entraria bem aqui. Como é que é mesmo? O primeiro verso é assim. Espera aí,
achamos a música, ouvimos a música, vimos a letra em 5 minutos. Como é que eu posso ser contra isso? Sim. Então, mas as faculdades de preparação de professores não estão explorando isso, não estão ajudando a explorar. Então dá um diálogo de surdos, né? Você tem escolas fazendo isso, a maioria não faz, outro não tem biblioteca, fala, então não posso fazer nada. Aquele tem um projetor, mas não passa filme, não passa nada, não usa, fica mais para uso de professor do que para aluno. Hoje nós podemos pegar um livro de literatura infantil, projeta o filme, projeta como se fosse um filme. Mas ele tem o livro na mão, ele vai acompanhar. Então eu posso usar as 2 linguagens ali. Tem muita escola fazendo isso. Recursos nós temos. Sim. Apesar de ser um país pobre nesse sentido, né, nós temos recursos. O tema do Enem eu gostei, eu achei que foi legal. Mas muita gente se preocupou em falar, o governo precisa criar incentivos fiscais para a criação de cinemas. Gente, isso é uma coisa utópica, não vai acontecer nunca. O cinema já está pronto, tá? A escola é um cinema. Vamos pensar, ver como as pessoas têm dificuldade de pensar a escola como um lugar onde as pessoas se divertem. Sim, como centro cultural, né? Sexta-feira fecha. Fecha a escola, sexta-feira reabre na segunda. O que é isso? É loja? Isso é um comércio? Não é. Os pais não têm onde pôr as crianças no fim de semana. Eles estão lá empinando pipa na rua o tempo todo. Não pode, bota na escola, mas a escola está fechada. Você fecha a farmácia quando todo mundo quer remédio. Não pode fechar, tem que abrir a escola. E aí você põe a dança, né? Aí você chama o pessoal que faz dança, que faz esporte. Sim. Esporte que é uma coisa absolutamente educacional. Né? Não é para ficar só jogando campeonato, é esporte e educação. Não tem no fim de semana. O professor tem que descansar. Claro, não é o professor que vai para lá. Cadê os estagiários? Cadê o pessoal que faz faculdade? E cadê os professores de dança, de música, que teatro, podem, artistas, que querem né? trabalhar? Que querem trabalhar e podem ocupar esses espaços também. Então tem gente querendo trabalhar, querendo mostrar esse serviço. Então, é complicado, né? A tua fala me fez lembrar, para dar uma dica para quem está assistindo a gente, existe uma plataforma chamada Videocamp, para quem não conhece. E é uma plataforma gratuita que tem vários filmes disponíveis que você pode exibir online, né? Ou também, dependendo do filme, você pode baixar no computador. E vem junto material para você fazer uma conversa depois sobre o filme. Então tem documentários, tem enfim, sempre uma curadoria com filmes muito legais para trabalhar, não só na escola, mas em espaços culturais ou até você em casa mesmo. Exato. Então você vai lá, agenda uma exibição, diz quantas pessoas vão assistir junto. A ideia de dizer quantas são é para também eles poderem ver qual é o impacto desse serviço. E é acessível, né? Então, Tem um monte de material preparado para você conduzir uma conversa depois, o que é muito legal até para quem pensa em trabalhar com isso. E isso é a preparação do mediador. Sim. O mediador é aquele que vai fazer esse contato da criança com a... Exatamente, é isso que a faculdade devia fazer. Claro, não pode fazer tudo, mas ao longo do tempo a gente vai se profissionalizando. Tem escola que às vezes eu vou à escola e falo, assim como a gente pode fazer sugestões de livros, pode fazer sugestões de filmes. Então, como é que é a tua escola? A faixa etária, o que eles estão vendo, o que eles não estão vendo. Então a gente faz um trabalho em conjunto, uma espécie de assessoria, para você montar um programa de filmes, para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto, sexto, sétimo, vai até o fim. Né? Você tem filmes para todas essas faixas etárias. Sim. Mas os professores precisam abraçar o projeto, assistir o filme, né? Criar mecanismos de interação com outras áreas. Você vai passar um filme que fala de um cientista, tá aí, o prato cheio para o pessoal de ciências, né? Você vai falar um filme sobre Darwin, você vai pegar um filme sobre outro aqui, vai falar sobre o compositor, você vai passar Amadeus, né, do Mozart, vai falar sobre música, mas é música, sociedade, uma série de coisas. Então o cinema é muito rico para isso. E aí você capta essa atenção que pode fazer, de certa maneira, levá-lo para outras formas de arte. Então, eu diria, a literatura, sim. Para você motivar para a literatura, você precisa ser um bom leitor e ter um bom sedutor. Eu digo que professor é sedutor. Se você não tiver a capacidade de seduzir o auditório, de envolver o auditório, de capturar a atenção dele, é difícil. Você vai ter que apelar para o autoritarismo. Né? Então, fica quieto, silêncio, ninguém fala. O que você pode conseguir com isso? Você pode conseguir silêncio. Mas você não consegue atenção. Atenção você conquista. Então, essa técnica, essa habilidade, digamos assim, que você desenvolve ao longo da carreira. Então, isso é uma coisa importante quando você quer introduzir arte. Né? Porque a arte é uma coisa de fora, está correndo fora da escola. Como é que eu ponho ela aqui dentro? Eu ponho só se ela for interessante. Sim. Não é? Mesma coisa, você começa em casa, você começa a ouvir uma música, gostou, você continua, não gostou, você desliga. Né? Você está lendo um livro, não gostou, você fecha. A arte é para isso.
Então ela precisa cativar, o professor precisa desenvolver essa habilidade. Não um professor sozinho, e não um professor só de português. Né? É preciso mostrar exemplos de valorização da cultura por todo o corpo docente. Então não é um processo fácil, não é um processo que você faz da noite para o dia, mas é um processo muito enriquecedor. Então algumas escolas estão investindo nisso, e aí você vê a diferença de um aluno que se forma no 9º ano de uma escola e no 9º ano na outra escola. Sim. O repertório dele. O repertório dele é muito mais rico, ele relaciona, você está discutindo uma coisa, ele fala, mas não foi isso que a gente viu naquele filme? Pois é, ele está lembrando, aquilo ele está trazendo de volta. Não foi isso que a gente viu naquela música ou naquela leitura que a gente fez. É para isso que serve a arte, né? Como uma forma desse enriquecimento. Eu vou bater muito nessa palavra, porque senão a gente passa pela escola e é como se não tivesse passado. Sim. Ela não serviu para nada. Tem gente que até tem raiva, né? Ah, não me fala do tempo de escola, né? Foi horrível, tem trauma do tempo de escola. Isso é uma pena, porque, puxa vida, a gente inventou a escola para isso, para você ser uma pessoa. E a gente agora tem uma escola que as pessoas detestam. Então alguma coisa está errada. Nós não estamos conseguindo fazer esse encontro. E foi tão difícil, demorou tanto para a gente inventar a escola. Né? Vamos tentar recuperar essa escola, né, Denise? Ou reinventar, né? Reinventá-la. Olha, a gente já está no nosso tempinho aqui, né? Eu queria antes para a gente... Tem várias pessoas comentando aqui sobre a importância da leitura, a gente dizendo da leitura de mundo, da leitura de vida... algumas pessoas que estão falando, que são fãs da Editora Moderna, né, que estão sempre assistindo aqui os conteúdos. Lembrando para quem está nos assistindo, para marcar pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse conteúdo, porque a conversa continua também depois da transmissão. Mas a gente já está aqui chegando no nosso horário. Eu queria que o Douglas apresentasse. Ele tem 2 lançamentos que ele está trazendo aqui para a Editora Moderna, 2 trabalhos muito legais, muito interessantes. Eu queria que ele contasse um pouco para quem está nos assistindo sobre esses 2 livros que estão saindo do forno aqui. Isso, inclusive está dentro dessa expectativa que a gente está falando de formação de leitor, né, de trabalho com outras artes. Né? Eu falaria primeiro desse livro aqui, Navegando pelo Folclore, né? Acho que é esse que está mostrando aqui, Navegando pelo Folclore, que é um trabalho que mexe com diferentes formas de expressão folclórica. Ora, por que falar de folclore nessa época? Você deve estar vendo aí algumas imagens, as ilustrações. Aí tem todos os tipos de narrativas populares, brincadeiras, né? Formas de... a herança, digamos assim, o repertório que nós temos de origem indígena, de origem africana, né? E depois de origem europeia. O que é isso aqui? Isso aqui são histórias que estão surgindo, né? Antes até da escrita, não é? Das coisas indígenas, e que hoje a gente pode formatar isso aqui e mostrar para a criança como a cultura ela ocorre fora da sala de aula, ela vai se formando fora, e depois a sala de aula se converte no local de repercussão desse saber todo, esse saber que foi transmitido de geração em geração. A minha ideia ao fazer esse Navegando pelo Folclore foi exatamente mostrar para a criança que a cultura é uma coisa viva, ela não é uma coisa escolar. É a gente que se aproxima, a gente que se apropria dessa possibilidade. Então tem uma série de sugestões de atividades, de brincadeiras, ao mesmo tempo que ela vai conhecendo, se apropriando daquilo que dá identidade a uma criança brasileira. Vai falar do carnaval, mas vai falar da festa junina, vai falar das histórias, as histórias dos seres folclóricos e tudo mais. Tudo isso nos dá uma identidade brasileira. Então espero que vocês gostem aí do trabalho do Navegando pelo Folclore, que é mais um da coleção Navegando, né? O outro livro, eu acho que eu vou mostrar, né? O livro está aqui, está acabando de sair do forno, está quentinho aqui, que é também As Fábulas do Monteiro Lobato. Né? As Fábulas do Monteiro Lobato. Aqui se diz, o subtítulo do livro é Histórias para discutir valores e comportamentos. Então, aí dentro daquilo que a gente conversou agora. Né? Eu fiz uma seleção de fábulas do Lobato, são 12 fábulas do Lobato. Né? Aparece... Deixa eu pegar aqui uma. Aparece, por exemplo, e você consegue focar aqui direitinho, né? Página dupla, página aberta. Nós temos aqui a fábula transcrita, tem a ilustração, aliás, a ilustração já mostrando um animal com corpo ou com roupa humana, não é? Na verdade, é e não é um bicho, não é? Na verdade, não é um bicho. Então, aqui nós temos a fábula A Galinha dos Ovos de Ouro. Depois tem um trabalho aqui com vocabulário,
Porque a fábula do Lobato tem algumas expressões de época que a gente precisa atualizar. Então eu estou explicando o que significa isso aqui e depois algumas questões para a conversa, né, da conversa em sala de aula sobre a fábula. Essas conversas são o ponto de partida para introduzir a criança na ideia da simbologia da fábula. Ele está lendo uma história de galinha? Não, ele está lendo outra história. Ele está lendo uma história de raposa? Não, ele está lendo outra história. Como é que a criança passa desse universo mágico, dos animais que falam, para um universo humano? E aí tem as propostas, então, aqui embaixo, né? Se reúna com seus colegas e discuta tal aspecto. Como é que você poderia aproximar essa fábula com uma situação humana? Como é que você transportaria essa fábula do mundo da fábula para o mundo humano? O que é que outro título você daria para a fábula? Ou que outro epílogo você poderia dar para a fábula? Então, as fábulas do Lobato me parecem muito boas. Elas são da década de 20, 1920, 22. E, no entanto, não envelheceram. Por quê? Porque elas bebem da tradição das fábulas e, ao mesmo tempo, é uma maneira de iniciar a criança na leitura de um texto literário, na leitura de um texto simbólico. Não tem um questionário para dizer a resposta certa é essa. Depende do repertório da criança. Eu até costumo dizer para os professores que isso aqui você pode trabalhar no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Por quê? Porque as fábulas são coisas sérias. Sim. Né? Eu sempre recordo uma proposta da Unicamp que caiu alguns anos atrás, que era em cima de uma fábula, que era o aluno tinha que escrever uma dissertação explorando a fábula. Portanto, a fábula não é coisa de criança, ela é coisa também de criança, não é só de criança. Então, eu espero que vocês gostem desse lançamento aqui, As Fábulas do Monteiro Lobato, histórias para discutir valores e comportamentos. Objetivo: desenvolver essa sensibilidade para a leitura e desenvolver principalmente a passagem de um conhecimento de um texto utilitário para um texto literário, para um texto artístico. Tá bom? Eu quero agradecer para você, Douglas, enfim, pela conversa, uma conversa sempre de muito aprendizado. Admiro muito o seu jeito didático de explicar coisas que são bastante profundas de uma maneira clara. Espero que quem assistiu tenha gostado também desse nosso café e dizer para vocês que esse é o penúltimo café literário desse ano e que o próximo, ele é no dia 11 de dezembro, com o tema Elas Contam Ruth Rocha, aqui na Moderna às 17 horas. E que esse café aqui vai ficar gravado na fanpage da Moderna, então compartilhem, divulguem esse conteúdo. Acho que a gente precisa muito que a arte esteja dentro e fora da escola. Obrigada. Obrigado, Douglas, você. Obrigada a vocês e tenham um bom dia.